Senhor presidente, nobres pares, cidadãos que nos visitam, imprensa. Senhor presidente, eu queria nessa manhã voltar a falar do assunto dos postos de combustíveis. Ontem eu vim a essa casa e eu aqui não estou defendendo de que tenha que aumentar preço de combustível para o consumidor. O que eu estou defendendo é os empresários que pagam seus impostos, que cumprem com a sua obrigação, que evidentemente tem que ter lucro por aquilo que ele faz, e que estão sendo jogados, estão sendo lançados aos leões por uma prática obscura de um empresário com o governo do Estado. E que eu acho que o governo do Estado precisa falar com clareza qual é o benefício que ele deu a esse empresário do Petrolíder em detrimento dos demais, que até agora eu não estou conformado com isso. E por incrível que pareça, 5 dias atrás, esse empresário baixou, dizendo que baixou a pedido do governo. Mas o governo não disse qual foi os benefícios, as concessões que ele deu a esse empresário para que ele pudesse fazer isso. O que nós temos informação é que esse mesmo empresário tem interesse em obras e que ele compensaria isso. O governo daria obras para ele, ele compensaria essa diferença. Se isso vai acontecer, nós vamos estar vigilantes, porque se pegar a obra daqui para frente, nós vamos saber que tem uma maracutaia por trás disso. Quer dizer, perde aqui e ganha ali, mas quem está pagando é o povo. Mas eu quero saber, porque o governo, quando chamou ele tinha que ter chamado o sindicato, tinha que chamar todo mundo e falar. E o sindicato foi até o governo ontem, foi ao secretário de Indústria e Comércio solicitar dele a notificação, ou o acordo, ou um documento com esse empresário e marcar uma reunião para discutir todo mundo. O governo hoje, por incrível que pareça, diz que vai marcar a reunião, só vai marcar a reunião depois que eles entregar a planilha dos preços, que eu acho isso um absurdo. Um secretário de Indústria e Comércio do Estado deveria sentar com qualquer segmento empresarial, com qualquer empresário individualmente, para discutir políticas públicas. Agora, condicionar sentar com 30 postos de gasolina, com donos de 30 postos de gasolina, que gera mais de 450 empregos nessa cidade, que paga seu imposto antecipado, vereador Carlos Braga. É antecipado, é lá na barreira que paga. E o governo do Estado tem todas as cópias das notas fiscais de entrada do combustível nesse Estado. É carimbado lá na barreira. E condicionar, conversar com esses empresários mediante planilha. E o PROCON, que também é comandado pelo governo, já está com todas as planilhas, com todas as informações, para poder certificar se o direito do consumidor está ou não sendo assistido. O PROCON para falar se tem prática de cartel, para falar se tem preço abusivo, o PROCON já está com tudo isso. Agora o secretário de Estado condicionar isso, eu estou percebendo que nós estamos vivendo a ditadura, o autoritarismo, em que o governo daqui a pouco vai dizer para os empresários desse Estado que ele só pode vender se tiver autorização dele, pelo preço que ele quer. E cadê a livre iniciativa? A livre concorrência? Eu não posso, como defensor do segmento produtivo, como secretário de Indústria e Comércio que fui, aceitar esse tipo de coisa. Qual é o lucro que o governo acha que uma empresa tem que ter? Qual é o valor? Qual é o percentual? Porque se o percentual for diferente de uma empresa para outra, nós temos que questionar isso. Qual é o percentual de lucro que a ATR admite para a Saneatins? É menos de 10%? É mais de 10%? Qual é o percentual de lucro que o governo admite para a Celtins? Para as telefonia? Agora, eu não concordo, senhor presidente, crucificar empresários em detrimento de um ato que eu acho que por trás dele existe algo de interesse maior privado, e não de interesse público. Veja bem, senhor presidente, o secretário de Indústria e Comércio diz e já descarta discutir com o segmento dos postos de gasolina qualquer redução no ICMS.
Ué, mas se ele quer melhorar o preço nas bombas para o consumidor final, por que que ele está descartando discutir a questão do ICMS, que é 25%? O ICMS para qualquer comércio, fora telefonia, fora comunicação, fora energia e abastecimento de água, é 17%. Por que que ele não reduz, então, o ICMS da água, o ICMS da telefonia, do combustível? Por que que ele não reduz para 17%? Qual é o motivo? Já que ele quer melhorar o preço para o consumidor, e eu acho que é justo. Agora nós temos que melhorar dando as condições para o empresário fazer. Uma carga tributária que esse país tem, que qualquer empresário que monte uma empresa nesse país, ele passa no mínimo, ele passa 4 a 5 meses pagando imposto. Como é que você quer exigir desse empresário? Um empresário que tem a obrigação de gerar emprego, um empresário que tem a obrigação de fazer com que os seus negócios andem em dias. Como é que ele vai fazer? Então eu acho que o governo precisa repensar a forma sua de agir. Se quer preço melhor, vamos começar, vamos dar mostra de que nós queremos fazer isso, vamos reduzir o ICMS. Vamos baixar de 25 para 17, e aí automaticamente nós vamos ter 10% a menos no valor que ali os donos de gasolina ou com que qualquer empresário possa estar pagando. Agora não dá para poder fazer graça com chapéu alheio, ou não dá para poder fazer para um e não fazer para os demais. Outra coisa, senhor presidente, que eu queria discutir essa manhã, o jornal trouxe aqui que a capital foi mal avaliada no quesito transparência, numa pesquisa que foi feita nas capitais desse país. E, inclusive, com um índice de 51,7, foi considerada medíocre a avaliação, não só de Palmas, mas de Recife, de Maceió, de Belém, de São Paulo, de Campo Grande, Natal, São Luís, Salvador, Goiânia, João Pessoa, Boa Vista, Macapá e Teresina. Eu acho, senhor presidente, que nós precisamos avançar cada vez mais nesse quesito de transparência. E a Câmara Municipal, através de um projeto de lei do Executivo, ela começou a avançar nesse processo no dia que nós criamos o Diário Oficial do município. No dia em que a Prefeitura criou a ouvidoria, no dia em que a Prefeitura colocou no seu site as informações que a população precisa. E eu acho que nós precisamos avançar cada vez mais. Agora, Palmas vai fazer agora, senhor presidente, 22 anos de existência agora, em 20 de maio. Nesses poucos anos de uma das capitais, das caçulas desse país, já é uma cidade que não está atrás, nesse quesito, na grande maioria das capitais. Já desponta com uma avaliação de 51,7 nesse quesito, começando há pouco tempo fazer. Eu acho que Palmas está no caminho certo. Eu tenho certeza que nós precisamos melhorar cada vez mais. Nós precisamos cada vez mais ser transparente, fazer aquilo que a Constituição determina. Mas Palmas já tem feito o seu dever de casa. E eu até acho que não pode ser considerada como medíocre. Eu até acho que Palmas está fazendo, em detrimento de muitas outras capitais, as coisas acontecer num tempo muito mais veloz, numa rapidez maior. Se já estamos hoje, nós temos apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 capitais apenas que está na nossa frente. 13. E o índice, a diferença do índice do nosso para o que é considerado razoável é de 9 percentual, 8 percentual. Ou seja, nós já atingimos 51,7 e teríamos que atingir 60 para ser considerado como razoável. Eu não tenho dúvida que Palmas, na próxima vez em que for pesquisada, Palmas estará despontando em uma das capitais que é mais transparente desse país. E o caminho já começou a ser percorrido. Então eu queria, nesse momento, dizer que eu vejo como positivo a avaliação, mas vejo também como positivo as ações em que o município de Palmas tem tomado para poder fazer com que as suas ações públicas se tornem cada vez mais transparentes, estejam acessíveis a toda a população. E que é para nós uma meta que nós precisamos
seguir no sentido de fazer com que Palmas dê exemplo a esse país, sendo uma das cidades que mais torna suas ações públicas transparentes à sociedade, para que nós possamos aí fazer com que o povo veja com que os recursos que é administrado e gerido pelo município de Palmas verdadeiramente vá ao encontro dos seus anseios e que tenha uma transparência nesse serviço. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Carlos Braga.